Bom, hoje a gente vai discutir a mefricanidade, uma proposta da intelectual brasileira chamada Lélia Gonzalez. Ela é uma das intelectuais mais importantes, né, do pensamento antirracista brasileiro e também do pensamento antirracista latino-americano, talvez do mundo, tem sido refletido dessa forma. E a ideia de discutir esse texto é porque ele traz muitos elementos para a gente discutir o tempo presente, em especial vários aspectos que são importantes para a nossa disciplina. O texto sobre a mefricanidade, é um texto que discute cultura, discute desigualdade, discute sexismo, relações de gênero, discute raça, discute vários aspectos, colonialidade, mas ele vem de uma pesquisadora, uma intelectual, uma ativista do século XX que tinha muita conexão com o tempo dela, com a realidade dela, com a realidade dos que a circundavam. Então, acho que o importante sobre esse texto é o que a gente pode tirar, não só para as nossas vidas, para os nossos debates. Eu confesso que o texto sobre a mefricanidade da Lélia Gonzalez mexeu muito comigo a primeira vez que eu li, algum tempo atrás. Mas como ele também pode ajudar a gente a compreender um pouco melhor o mundo que nos cerca e os conteúdos que a gente está debatendo agora na disciplina. Bom, essa é a Lélia, né? Essa é a Lélia Gonzalez. E, bom, a Lélia Gonzalez é uma intelectual, ativista do movimento negro, do movimento feminista, do feminismo negro brasileiro. Acho importante colocar isso. Ela faz parte desse conjunto de intelectuais que conseguem enxergar a necessidade de um feminismo negro, ou seja, de se combinar e se entender as lutas do feminismo e do antirracismo como necessariamente interligadas, necessariamente codependentes, ou seja, não há verdadeira libertação das mulheres e de todas as pessoas que vivem a opressão sobre as questões de gênero se a gente não tiver uma libertação do povo negro, ou seja, se a gente não tiver uma libertação de todas as pessoas que são racializadas, não só do povo negro. Acho que é importante colocar isso, né? A Lélia Gonzalez, obviamente, ela tem uma preocupação maior com a população negra, mas ela deixa muito claro que o racismo ele não afeta só as pessoas negras, ele também afeta as pessoas indígenas, que também são racializadas na realidade da América Latina e das Américas como um todo. Bom, a Sueli Carneiro, como uma das maiores intelectuais do tempo presente, também tem uma contribuição gigantesca para a compreensão do Brasil, principalmente, né? Ela diz o seguinte: nunca encontrei Lélia Gonzalez como referência bibliográfica de nenhuma das inúmeras disciplinas que cursei em mais de uma década na universidade, e, no entanto, era uma pensadora determinante na formação política e intelectual das mulheres negras de minha geração. Então, acho que ela traz esse ponto que eu acho que é muito importante, que é justamente o apagamento do pensamento da pessoa negra e também o pensamento feminino, né? Ou seja, a gente sabe, se vocês olharem nas bibliografias dos cursos que vocês fazem, vocês vão encontrar pouquíssimas pessoas negras e um número muito maior de homens do que de mulheres. Mesmo que, por exemplo, nas áreas sociais e humanas, a gente tem, inclusive, mais mulheres pesquisadoras, claro que depende do campo, mas muitas vezes a gente tem até mais mulheres pesquisadoras do que homens, mas as referências bibliográficas que acabam sendo sempre citadas, sempre lembradas, sempre referenciadas, acabam sendo masculinas, né? Então, eu acho que ela combina essa discussão para falar, olha, a Lélia Gonzalez é uma intelectual importantíssima, que vai propor debates muito profundos, e ela não vai estar nas principais bibliografias. Então, é justamente ouvindo um pouco também do que a Sueli Carneiro e várias outras intelectuais do tempo presente falam, do tempo presente e do tempo passado, né? Com a própria Lélia, né? A Lélia Gonzalez já discutiu o apagamento epistêmico das pessoas negras e das mulheres negras em especial, que a gente está trazendo a Lélia Gonzalez, porque ela tem uma contribuição importante e que normalmente é esquecida, né? Bom, uma outra fala importante sobre a Lélia, que eu selecionei, que eu achei legal, é por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos.
eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês comigo. É da Angela Davis, hoje provavelmente uma das maiores intelectuais negras do mundo, né? Pelo menos uma das de maior impacto e maior ressonância, né? Ou seja, das mais ouvidas, mais citadas, mais referenciadas. E ela vai justamente apontar isso, que muitas vezes no Brasil, e a gente pode discutir isso para a América Latina toda, a gente já falou um pouco mais sobre isso, existe uma tendência a se buscar sempre a validação externa, a validação de fora, né? Ou seja, uma intelectual aqui e um intelectual aqui, ou uma ideia dita aqui, só ganha peso, só ganha validade quando ela vem de fora. Parece até um contrassenso eu colocar a Angela Davis aqui, porque justamente eu posso estar um pouquinho repetindo isso também, né? Ou seja, eu estou buscando uma validação externa para validar a Lélia Gonzalez na nossa discussão aqui. Por mais que a Lélia Gonzalez, de fato, não precise de nenhuma validação minha ou de vocês, né? Mas eu acho que é importante a gente colocar isso justamente para mostrar que ela transcende um pouco esse espaço da academia brasileira ou da academia dos movimentos negros, ou seja, ela tem de fato um impacto sobre a leitura da América Latina e das Américas e dos movimentos negros muito importante. Ela tem uma contribuição para o antirracismo muito importante. E eu acho que um outro fator que é importante a gente lembrar, a Lélia tem sido, eu acho que a força dos movimentos negros e de intelectuais negros e negras tem trazido a Lélia Gonzalez, tem dado maior valor a Lélia Gonzalez no tempo presente. Isso, inclusive, aqui, que é o livro que está aí na imagem de vocês, eu tenho, é um livro que faz uma coletânea de uma série de trabalhos dela, que é muito interessante. A Lélia Gonzalez, durante a sua carreira acadêmica, ela viajou o mundo discutindo questões de gênero e de raça, principalmente, mas também discutindo classe social, colonialismo, que são todas questões que a gente vai discutir um pouquinho nesses vídeos sobre a Lélia Gonzalez, estão bastante interligados de alguma forma, né? Uma outra intelectual maravilhosa que está ali é a Sueli Carneiro, uma intelectual maravilhosa, toda marcada, né, para vocês verem. Ela tá, inclusive, ela estava na minha tese, não está mais, infelizmente. Mas é uma história que eu posso contar para vocês em outro momento. Mas é isso, eu acho que a Lélia tem uma contribuição muito importante, tem um papel fundamental, e eu gostaria de trazer um pouquinho para ela, para essa disciplina de Fundamentos da América Latina. O texto que a gente que discute, né, a americanidade, ele está presente nesse livro, mas ele é como quase todas as produções que estão aqui, eles podem ser encontrados online. É só a diferença, é difícil encontrar, né? Todos eles, né? Bom, o nome do texto é a categoria político-cultural de americanidade. A gente vai ver por que é uma categoria e por que é político-cultural. Vamos lá. Bom, americanidade, aí uma imagem de Vitória Santa Cruz, uma americana muito importante, afro-peruana, que tem uma importância cultural e política gigantesca, né? Eu acho que é uma intelectual importantíssima, uma artista importantíssima, tem um peso muito grande no imaginário e na cultura. Por isso eu coloquei ela aí de fundo, né? Porque eu acho que ela simboliza muito desse espírito da americanidade que a Lélia Gonzalez tenta trazer, dessa ideia, né? Bom, a americanidade é a categoria político-cultural que engloba todos os povos descendentes de africanos no continente americano e suas diversidades. É a reação ao sequestro da afro-americanidade por parte dos estados estadunidenses. Aqui eu coloquei estadunidenses justamente para a gente conseguir dividir. Mas ela fala de que a afro-americanidade foi sequestrada pela América do Norte. Como geograficamente, muitas vezes a gente coloca o México na América do Norte, eu achei melhor especificar mais claramente, né? Bom, então é isso. A categoria americanidade, ela vem dar um nome para esse grupo bastante diverso e muito gigante de pessoas que são descendentes de povos africanos que vivem nas Américas e que seja mais cedo ou mais tarde, em sua imensa maioria, são filhos descendentes de pessoas que foram trazidas à força para trabalharem como pessoas escravizadas, né?
E aí até uma diferenciação importante, eu prefiro usar muitas vezes a palavra escravizado, justamente porque a identidade dessas pessoas não era o escravo, elas não eram escravas, isso não era tudo que elas eram, né, mas eram pessoas que foram escravizadas, né? Bom, e aí ela vai falar que a ideia de afro-americanidade, que seria a expressão mais óbvia, né? Ou African American ou Afro-American, né? Que são os termos norte-americanos. Perdoem meu sotaque de norte-americano de Taubaté. Mas esse conceito teria sido sequestrado pelo movimento negro norte-americano, pela política norte-americana, para definir apenas os norte-americanos. Então, ela, em reação a isso, ela propõe um conceito que seja radicalmente democrático, que inclua todos os latino-americanos, mas também os norte-americanos que são afrodescendentes. Por que isso é importante? Né? Porque ela aponta que toda essa população toda, ela teve uma mesma origem, ela veio de algum lugar, né? E aí ela vai discutir, ela vai até falar em um momento que as Américas como um todo são muito mais afro-americanas, ou melhor, amefricanas e ameríndias do que latino-americanas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse sequestro da subjetividade, né? O que ela vai dizer? A gente vai tender na América Latina e nas Américas como um todo em entender a nossa história, a nossa cultura, as nossas referências a partir de uma referência branca europeia, ou pelo menos descendente da europeia. Então, o que ela vai dizer? Há um sequestro da nossa subjetividade, das nossas referências, dos nossos marcos históricos, e aí de fundo até coloca um exemplo. Esse é um quadro, eu esqueci o nome do autor, mas é um dos quadros mais famosos que simbolizam a assinatura e proclamação da Lei Áurea. A Lei Áurea, para quem não sabe, foi a lei que promulgou, definiu o fim da escravidão no Brasil, ou seja, o fim do regime formal de trabalho escravo no Brasil, né? Ou seja, a legalidade da escravidão. A gente sabe que o regime escravocrata, ele continua de outras formas após essa lei, mas ela tem um peso muito importante, ela foi assinada pela princesa Isabel, que era filha do imperador Dom Pedro I, e aí mais uma questão, né? Enfim, a gente pode conversar longamente sobre o fato do Brasil, ao se tornar independente, se tornar uma monarquia escravocrata, né? E não é à toa que um ano depois da declaração da Lei Áurea, você tem o fim da monarquia, né? Tem a declarada a República Brasileira. E essa imagem é bastante importante porque ela coloca na Princesa Isabel, que foi chamada de a Redentora, né, a responsabilidade e os louros dessa conquista histórica dos movimentos antirracistas no Brasil, né? Ou seja, não foi muito se discute na historiografia se a família real, se a família imperial era a favor ou contra a escravidão. Há toda uma tradição que diz que eles não concordavam com a escravidão, né? Que a escravidão era algo que era razoavelmente imposto também a eles. A Casa Real, pelo menos o que parte da historiografia diz, não tinha escravos, então tinha tudo tinha uma questão moral católica, cristã também, contrária à escravidão e principalmente ao tráfico de escravos. Mas um fator que eu acho que é determinante é como até mesmo a memória e o marco do fim da escravidão vai ser sequestrado pelas elites brancas, né? Então, a luta principal não foi da Princesa Isabel, né? A gente pode até pesquisar e tentar saber se ela era realmente antirracista, mas é fato de que foram as lideranças antirracistas negras, mulatas brasileiras
e uso mulata aqui com todo o cuidado possível por ser uma expressão altamente racista, mas que era o nome que se dava na época para essa população, é uma vitória desse povo, né, dessa luta. Não é à toa que, depois de muita luta do movimento negro, né, no brasileiro, vai se passar a comemorar o dia 20 de novembro, né, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes quilombolas brasileiros, um dos maiores líderes dos movimentos de resistência à escravidão, ao invés de se comemorar a data da promulgação da Lei Áurea, tá? Uma outra questão bastante interessante é a Lélia Gonzalez, no comecinho do texto dela, ela fala assim: precisamos chamar a América Latina de América Ladina, né? Ou seja, o Brasil, principalmente, é um país ladino-americano. E aí tem uma questão interessante, porque ladino, durante um período, né, do regime escravocrata no Brasil, ladino era a expressão que era utilizada para se falar sobre a pessoa negra que falava português, ou seja, que tinha o conhecimento da língua portuguesa. Então ela fala assim, olha, nós não somos latinos, nós somos ladinos, ou seja, é uma população majoritariamente negra que fala português. Ela vai até falar do pretuguês, né, que ou seja, é o português com fortes marcas de línguas e culturas africanas, ou seja, descendentes de africanos. E essa vai ser, inclusive, uma expressão linguística muito forte, em especial nas periferias e nos grupos periféricos das regiões onde há muitas pessoas negras, muito descendentes de pessoas escravizadas. Então ela falou, olha, nós somos um continente americano e o Brasil é um país ladino-americano em sua maioria. Claro que a gente pode e deve fazer a reparação de que há uma importância muito grande também da população ameríndia, né? Tanto na formação histórica, quanto cultural, quanto, inclusive, populacional do Brasil. Mas eu acho um termo muito interessante porque ele justamente questiona essa latinidade da América Latina, lembrando que o termo Latinoamérica é um termo importado, né? É um termo construído a partir da Europa para se identificar esse continente, esse conjunto de populações e nos encapsular dentro de um pacotão todo. Não que a gente não tenha muitas semelhanças e que a gente não deva ser visto de maneira historicamente próxima e reunida, mas é fato que é uma categoria importada e é uma categoria que nos define a partir dos nossos colonizadores, né? O que a Lélia Gonzalez está tentando fazer é nos definir a partir da resistência aos nossos colonizadores. Então, o ladino-americano. É um termo muito interessante. Bom, para a gente continuar falando bastante sobre Lélia Gonzalez, eu acho que eu quis trazer algumas discussões mais contemporâneas sobre o racismo. A Lélia Gonzalez, ela infelizmente vai falecer nos anos 90. Esse texto é do comecinho dos anos 90, final dos anos 80, se eu não me engano, até esqueci a data exata. E obviamente que esse legado que vai ser deixado por ela, por Abdias do Nascimento, enfim, vários outros autores e autoras negros e negras sobre a discussão antirracista, vai florescer em novas produções. Hoje a gente tem Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, Carla Cotiene, enfim, e uma grande leva de intelectuais muito potentes, assim, com um pensamento muito poderoso. Eu trouxe essa charge porque eu acho que tem um aspecto muito importante sobre as discussões raciais que, antes da gente continuar discutindo Lélia Gonzalez, que é importante, uma reparação que é importante ser feita. O Silvio de Almeida ele vai falar o seguinte, que raça é um elemento essencialmente político, ou seja, a ideia de raça ela não é natural, ela não é biológica, ela
ela não é construída mutuamente, ou seja, ela é uma obra do dominador sobre o dominado. O que isso quer dizer? Que a raça é uma ideia, é importante lembrar que não existem raças humanas, né? Biologicamente nós somos todos iguais, somos todos da mesma espécie, da mesma raça. Mas quando você define que uma pessoa tem uma raça, que na verdade uma pessoa não, um grupo populacional tem uma raça, você está tentando diferenciá-lo, né? Construir diferenças para lidar com ele, né? Ou seja, você o agrupa, fala que ele faz parte de um determinado grupo populacional e você tenta se diferenciar, ou seja, esse grupo é o outro, né? Aquela coisa da construção do outro, e a partir disso você constrói a sua relação com esse grupo, né? Então a raça ele é um elemento político de diferenciação social, de diferenciação entre grupos, né? Entre grupos humanos, né? Entre grupos unidos dentro de uma unidade política, territorial ou religiosa, né? Ou seja, você tem uma série de discussões em torno disso, né? Ou seja, que esses grupos eles são muito definidos por diferentes variáveis, né? No Brasil, a gente está acostumado a discutir a ideia de raça a partir de uma lógica fenotípica, ou seja, de características físicas, o que não é universalizado, né? Nem todo lugar a característica física é determinadora do perfil racial da pessoa, né? Ou do grupo humano. Nem toda raça, nem toda racialização de humanos é definida pelo seu fenótipo, pela sua imagem. Depende de um processo histórico. A Lélia vai falar sobre isso também, então eu vou guardar um pouquinho esse debate. Mas o que o Silvio de Almeida traz, que eu acho que é importante, né? E o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminaram em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Esse é do livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, um livro muito bom também, todo marcadinho também, né? Hoje, talvez uma das obras mais importantes escritas na contemporaneidade sobre a questão racial no Brasil, chama Racismo Estrutural. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: o racismo, na verdade, ele é uma tecnologia, um instrumento que faz com que a raça seja utilizada para gerar discriminação. Ou seja, o racismo ele é uma prática discriminatória, ou seja, de discriminar um determinado grupo identificado com uma raça, né? Então, o racismo é uma tecnologia social, né? O racismo é um instrumento político. O racismo é uma forma de você separar determinados grupos humanos justamente para conceder privilégios para outros grupos humanos. Então, geralmente, quando você racializa, você hierarquiza, né? Ou seja, dificilmente a racialidade vai ser feita sem que seja feito uma hierarquia. Quer ver um exemplo? Que não tem, né? Que foge do que a gente está falando sobre os movimentos negros. Quando no evento da Segunda Guerra e o nazismo, que vem antes da Segunda Guerra, né? Enfim, mas quando o nazismo desenvolve o seu conjunto teórico, ele vai afirmar que existe a população alemã ariana tem o direito de dominar as demais porque ela é inerentemente superior, ou seja, há uma racialização para definir a sua superioridade. E os inimigos vão ser taxados a partir de um processo de racialidade. Então, os latinos, os japoneses, os eslavos vão ser todos hierarquizados dentro da lógica e do pensamento nazista a partir do racismo, né? Ou seja, o racismo vai ser um instrumento político importante para organizar o propósito político de dominação, né? De imperialismo, de controle político e superioridade, definição de privilégios. Ou seja, quando o nazismo fala os arianos são superiores, o que ele está fazendo? Ele está concedendo privilégios a esse grupo, né? E discriminando os outros em diferentes graus.
né? Os italianos são uma coisa, os judeus são outra, né? As pessoas negras vão sofrer outro tipo, os ciganos vão sofrer outro tipo de perseguição, os eslavos vão sofrer outro tipo. Ou seja, de acordo com a racialidade do grupo humano definido, que está muito vinculada aos interesses políticos definidos pelo grupo dirigente, você vai ter uma estratégia. É só a gente ver a relação entre a Alemanha nazista e o Japão. O Japão também tinha uma crença racial de superioridade sobre os outros povos. Então, os japoneses também se entendiam superiores aos alemães, racialmente falando, ou seja, e racialmente falando, quer dizer, eles se auto reclamavam vantagens biológicas, evolutivas, seja intelectuais, morais, de força, ou seja, que seriam comunidades biologicamente, inerentemente superiores, né? A gente vai falar um pouco sobre de onde vem isso. Então, a Lélia Gonzalez fala assim, o racismo opõe uma superioridade branca ocidental à inferioridade negro-africana. Ela está falando de onde o racismo surge, né? O racismo vai surgir, de acordo com esses estudos, no processo de colonização, né? Ou seja, vai ser o processo de colonização que vai dizer, vai apontar quem é superior e quem é inferior. Por quê? Porque é o momento em que as populações brancas europeias que vão estar se lançando a conquistas em outras regiões do mundo vão ter que lidar com outros povos. E para lidar com esses outros povos e estabelecer uma hierarquia na qual eles se encontram no topo, eles vão racializar esses povos. Então vão dizer que os índios são índios, que os negros são negros, né? Os negros não eram negros, né? Eles não eram negros antes dos europeus chamarem essas pessoas de negras. Podiam ter o tom de pele escuro ou outras características que os brancos europeus definiram como negros, mas essa racialidade ela é definida pelo outro, né? Pela relação, é relacional, né? E a mesma coisa com os grupos indígenas. Os grupos indígenas nas Américas jamais se entenderam como pertencentes a uma mesma raça, né? E antes da colonização nunca se entenderam como uma unidade, né? Ou seja, eram grupos muito diversos, populações muito diversas que tinham relações complexas e ainda tem, né? É importante definir isso, né? Ou seja, há uma essencialização das pessoas racializadas que também tentam colocá-las no mesmo pacote. Não existe uma África, existem múltiplas Áfricas, né? A África é um continente muito diverso, de povos, culturas, expressões, fenotipicidades muito diferentes. Então, é muito importante colocar isso. E aí, para isso, eu coloquei aqui como exemplo uma foto que, na verdade, é um quadrinho que faz alusão a uma cena de um filme que chama Bacurau, um filme brasileiro, e que nessa conversa você tem um homem e uma mulher brasileiros e um homem e uma mulher norte-americanos. Aqui eles estão no nordeste do Brasil, numa cidade super pobre, cometendo um assassinato em massa. Basicamente é isso, né? E aí eles têm uma conversa, né? Onde os brasileiros falam, não somos dessa região, somos do sul do Brasil, região muito rica, com colônias alemãs e italianas, somos mais como vocês. E os norte-americanos, entre eles, eles não são brancos, são como podem ser como nós somos brancos. O que isso está querendo dizer? Se eu retirar e se eu não explicasse para vocês, dificilmente vocês conseguiriam apontar, eu pelo menos não conseguiria apontar quem são as pessoas que moram nos Estados Unidos e quem são os que moram no Brasil, né? Ou seja, fenotipicamente eles não têm grandes diferenças, né? Os dois brasileiros estão tentando validar a sua posição de superioridade em relação àquela população que está ali, tentando atrelar a sua identidade aos povos brancos europeus, ou seja, dizendo que eles são como europeus, né? Se alinhando a essa superioridade.
E essa superioridade, então, seria comparável ou equiparável aos brancos norte-americanos. E os norte-americanos, não, nós somos brancos, vocês são latinos, né? Então é importante lembrar que essa diferenciação racial também existe em relação a todos nós, né? Negros e brancos latino-americanos, nós somos todos latinos, porque nós somos vistos do lado de fora como um conjunto só, inclusive homogêneos, somos também homogeneizados, né? Somos também essencializados como uma coisa, o latino, né? O latino-caribenho. Então acho que é importante colocar isso justamente para a gente ter claro que a racialidade ela é um instrumento político, de dominação política, de controle político e altamente relativo, né? O Silvio de Almeida vai falar assim: a discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a a membros de grupos racialmente identificados. O que isso quer dizer? Você identifica um determinado grupo, aquele grupo é negro, aquele grupo é índio, e você, a partir disso, constrói um sistema de discriminação, ou seja, você retira direitos, retira privilégios, retira o acesso a determinadas coisas, seja eles bens, conhecimento ou até mesmo a vida, desses grupos, justamente em benefício de quem está apontando, né? E ele fala uma questão bastante interessante, que é o seguinte: o racismo, ele gera discriminação, certo? E o que a discriminação faz? A discriminação racial, ela veda oportunidades, gera desigualdades. Ou seja, quando você discrimina e retira direitos, retira privilégios de parte da população, você gera um desnível entre as pessoas que estão racializadas e as pessoas que não estão racializadas. É só a gente ver, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos em relação à população branca e à população latina. Tem nada a ver com tom de pele, não tem nada a ver com herança genética. Tem a ver, né, com uma racialização, né, dessas populações. Claro que questões fenotípicas são mais importam sim, questões de herança, de onde você vem, importam também, com certeza, de onde os seus antepassados vêm. Tudo isso faz parte do caldo do racismo, né? Mas a discriminação é ela que vai definir essa diferença, né? Então ela vai vedar oportunidades e gerar discriminações, ou seja, ela vai criar diferentes padrões de vida para as pessoas. E isso, gente, é feito não com um olhar feio e xingar alguém, fazer um xingamento racista. Isso é feito através de política pública, isso é feito através da discriminação no mercado de trabalho, isso é feito através da discriminação no espaço acadêmico, ou seja, na escola, na igreja, ou seja, a discriminação, ela não é um fenômeno individual. Isso é muito importante colocar. É um fenômeno coletivo, né? Claro que você tem uma dimensão da discriminação, que é, por exemplo, a injúria, né? A injúria, a violência racial, que ela pode ser individualizada. Mas você tem instrumentos que são coletivos, muitas vezes em política de Estado, que são colocadas, né, dentro do sistema. Então, essa discriminação, ela vai gerar uma estratificação racial, ou seja, você vai ter diferentes estratos da sociedade identificados com diferentes grupos raciais, né? E essa estratificação, com a discriminação, veja só, se você já está aqui embaixo e você sofre discriminação, você vai ter muita dificuldade de subir, né? Ou seja, e o que eu estou querendo dizer com subir? Ter acesso à saúde, acesso à cultura, acesso à educação, acesso à renda, acesso a trabalho, ou seja, é muito mais difícil para uma pessoa racializada ascender socialmente do que para uma pessoa não racializada, né? Se você tem uma pessoa racializada e uma pessoa não racializada, a pessoa racializada que sofre discriminação tem mais dificuldades. A gente vai discutir durante a disciplina como que isso acontece na prática, né? Ou seja, esse aqui é o arcabouço teórico, né? A gente vai ver por vários exemplos práticos como que essas diferenças acabam impactando diretamente na vida das pessoas. Então você tem essa estratificação racial. Se essa estratificação racial gera dificuldades para essa população aqui, então na hora de você avançar para a próxima geração, essas pessoas, os filhos desse grupo aqui, vão ter muito mais facilidade para ascender do que esse aqui. Ou seja, a estratificação gera uma desigualdade, uma estratificação
intergeracional. Claro que existem outros aspectos de gênero, de classe, ou seja, tem vários outros aspectos aí que a gente vai tratar durante a disciplina também. Mas um desses aspectos é racial, né? Ou seja, você gera uma perpetuação da desigualdade racial ao longo do tempo. Não é à toa, gente, que nós estamos agora comemorando 130 anos, mais ou menos, 130 anos já mais de 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, ou seja, formalmente nós não temos mais pessoas escravizadas no Brasil, não existe mais o regime escravocrata. Mas, até hoje, existe uma grande, imensa desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Né? A gente nem precisa falar sobre a estratificação, a exotização e a violência perpetrada também contra pessoas indígenas, né? Que também é um outro elemento muito forte do racismo. Então, quando a gente está falando, então, essa estratificação intergeracional, ou seja, que atravessa gerações, ela aprofunda desigualdades e naturaliza as discriminações, né? Naturaliza. Quando você entra num restaurante chique, dificilmente você vai ver pessoas racializadas. Você não vai ver pessoas negras. É muito difícil. E isso acaba sendo naturalizado. Esse não é o lugar deles mesmo, né? Então, esse é um processo histórico, mas que envolve responsabilidades individuais e coletivas, e que está presente em política pública, né? Onde são alocados os recursos, como são alocados os recursos, quem tem acesso à saúde, quem tem acesso à educação, quem tem acesso ao emprego, quem tem acesso à água encanada, né? E se essa água é de qualidade ou não, como que é, né? Quem tem acesso ao meio ambiente limpo, né? A gente tem uma discussão hoje presente nos Estados Unidos que é muito importante, que foi tema das eleições esse ano, sobre como bairros predominantemente negros costumam ter mais problemas de meio ambiente do que bairros predominantemente brancos. Ah, por quê? Porque os negros são inferiores e poluem o meio ambiente? Não, né, gente? É porque quando vai ser para se autorizar obras ou instalações poluentes, como indústrias, centrais de tratamento de lixo, centrais de tratamento de água, instalações de mineração ou do petróleo, ou seja, esse tipo de empreendimento que é altamente poluidor, na hora que os governos vão fazer as autorizações, os governos fazem autorização para o desenvolvimento desse tipo de empreendimento em bairros predominantemente negros, né? Em bairros mais pobres, predominantemente negros, do que em bairros brancos. E mesmo entre os bairros pobres, você tem uma tendência a escolher entre bairros predominantemente negros. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Quer ver um exemplo que a gente viveu aqui no Brasil, inclusive? Você teve a construção de conjuntos habitacionais destinados à população mais pobre sobre antigos aterros sanitários. Por mais perigoso que fosse, por mais problemático que fossem essas obras, eles foram feitos. Se construiu um condomínio de luxo sobre o aterro sanitário? Não. Se construiu um shopping center sobre o aterro sanitário? Não. Se construiu um aras, um clube? Não. Se construiu um conjunto habitacional, né? Bom, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, a gente tem muito ainda para falar, então a gente vai fazer ele em duas partes. Nós temos aí o Silvio Almeida. O Silvio Almeida ele vai trazer aí 3 concepções sobre o racismo, ou seja, 3 formas de se ver o racismo, né? E ele vai ver a primeira concepção individualista. A concepção individualista é aquela em que a gente enxerga o racismo como um ato individual, né? Ou seja, a pessoa é racista, ela vai e tem o preconceito. É aquela coisa, ela tem o preconceito e pratica o racismo. É aquela coisa do familiar que não gosta que o seu filho ou sua filha se relacione com pessoas negras ou indígenas ou latinas ou enfim, uma pessoa racializada. Então, essa é uma concepção. Ou aquela pessoa que passa na rua e xinga uma pessoa racializada, usa um xingamento racista. Ou aquela pessoa que maltrata uma pessoa racializada em qualquer lugar, ou seja, o atendente que não atende direito, o segurança que persegue no shopping, ou o servidor público que não dá atenção, que finge que não ouviu, e é esse tipo de coisa. Isso são práticas individuais.
e que em muitos lugares são, inclusive, criminalizadas, né? Podem ser alvo de processo jurídico, né? Por mais que muitas vezes não tem nada, mas enfim, podem ter como resultado a judicialização. Ou seja, esse é um tipo, a concepção individual que fala que enxerga apenas esse racismo, entendeu? Que é o racismo mais evidente, né? E que é o racismo individual. É como se o racismo fosse um desvio de caráter, um desvio moral. Quer dizer que não existe? Sim. Mas será que é só isso? O racismo é só isso? Aí vem a segunda, que é a concepção institucional, que vai falar o seguinte: olha, pelo fato das instituições serem formadas por pessoas, você consegue entender que as instituições acabam tendo um comportamento condizente com o racismo que é predominante nessa sociedade. Ou seja, se é uma sociedade racista, ela vai ter instituições que vão tender a agir de maneira racista. Né? Ou seja, é quando as regras do jogo institucional são definidas por pessoas de uma determinada cor e, portanto, essas instituições acabam tendo um comportamento racista. Essa concepção institucional é que vai fundamentar que é importante, por exemplo, cotas para servidores públicos, porque você vai ter mais pessoas, uma diversidade racial maior no serviço público, isso vai fazer que o serviço público seja menos racista. A gente sabe que não é bem assim, não é tão simples, né? Mas só a gente lembrar, por exemplo, mesmo na nossa universidade, quantas pessoas racializadas estão presentes no atendimento? Nós temos mais pessoas racializadas atendendo ou sendo atendidas. Né? É importante a gente pensar. Né? Ou seja, as pessoas que controlam os processos institucionais, elas são racializadas? Elas não são? E se elas são racializadas, elas têm consciência disso? Que é uma outra coisa que a gente vai conversar também. A concepção que o Silvio de Almeida adota, ela é um pouco mais complexa. Ela que vai falar justamente sobre essa questão mais de longo prazo, né? Ou seja, ela fala do racismo estrutural. Ela fala assim, o racismo ele não está só presente nas instituições. O racismo está presente em todas as nossas relações sociais. Ou seja, existe uma hierarquia estabelecida socialmente que foi feita em prejuízo às pessoas negras e também às pessoas indígenas. Ele está falando das pessoas racializadas de maneira ampla, né? Ou seja, todos os indivíduos que são racializados, que eles há uma série de conjunto de regras, de normas sociais, de práticas sociais que são construídas para inviabilizar o sucesso dessas pessoas, para retirar possibilidades. Quer ver um exemplo? Quando você tem o fim do regime escravocrata, você tem uma série de questões aí, né? Você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não têm patrimônio, não têm emprego e não têm acesso a serviços públicos. Os serviços públicos também eram escassos no final do século XIX, né? A educação era muito elitizada, enfim, saúde também, enfim, saúde mais ainda. E o que acontece? O Estado não vai se preocupar com o destino dessas pessoas, mas simplesmente eles que se virem. Ou seja, você não vai dar oportunidade para essas pessoas produzirem, nem conseguirem emprego, nem conseguirem educação, nem conseguirem saúde. O que vai ser delas? O Estado não está nem aí. O Estado não está preocupado. E vai tentar substituir essa mão de obra nos postos de trabalho gerados a partir do fim do regime escravocrata com imigrantes brancos, que é um processo que já estava acontecendo. Né? Ou seja, então, o que você está dizendo? Essas pessoas vão ser simplesmente esquecidas, marginalizadas. É como se elas não interessassem. Isso é uma ação individual? Não. É uma ação institucional só? Não, vai bastante além disso, né? Isso vai gerar uma série de desigualdades tão profundas. Quer ver uma outra coisa nesse período que simboliza bastante isso? Você vai ter a criação de uma série de leis e normas nacionais e locais que vão criminalizar a vadiagem. E o que significa vadiagem nesse contexto? É você estar parado na rua. Se você não tem emprego, se você não tem casa, se você não tem terra, a chance de você estar na rua é bem grande. Né? A chance de você não ter lugar para morar, ou ter um lugar precário para morar, e passar bastante tempo na rua, é bem grande. Então, quando essas leis passam a criminalizar o estar na rua sem fazer nada,
Tá buscando criminalizar a existência das pessoas negras, né? Você vai ter vários exemplos históricos onde esse tipo de lei vai ser, por exemplo, utilizada para se prender músicos negros, né? Lá no alvorecer do samba, ou justamente porque essas pessoas seriam uma ameaça só por estarem ali. Se ela está ali parada, se ela não está fazendo nada, ela é uma ameaça, né? Ou seja, essa leitura de ameaça, ela vem de uma desumanização, né? Ou seja, de uma retirada de empatia, de uma leitura hierárquica de existência mesmo. Não, é menos que gente, né? É só um perigo, é só uma ameaça. Né? Claro que existem outros lados disso. A Lélia Gonzalez, inclusive, fala um texto sobre a fetichização do corpo negro, ou seja, tem várias questões aí. Mas o que eu estou tentando explicar para vocês é que isso vai além da ação institucional. Né? Isso está enraizado na sociedade, está enraizado nos relacionamentos afetivos, está relacionado aos nossos relacionamentos. E é importante a gente frisar, as sociedades, especialmente as sociedades do continente americano, são profundamente racistas. E todos nós acabamos tendo comportamentos racistas. Né? Claro que uma coisa é você xingar alguém de negro, outra coisa é você se sentir ameaçado por uma pessoa negra. Os dois são racismo? São. Um é crime, o outro não. Mas, se você tem o mínimo de consciência e tem uma visão de mundo não racista, ou pelo menos antirracista, você se preocupa com esse tipo de coisa e tenta superar esse tipo de sintoma de uma hierarquia social mais profunda, né? O que o Silvio de Almeida está tentando falar, e que várias autoras e autores já colocaram de outras formas, é que a religiosidade negra é proibida, a música negra é proibida, assim como as indígenas, né? Só a gente falar a tentativa permanente de evangelização das pessoas indígenas, né? Tentativa de apagamento cultural, a proibição da língua, a proibição da música, a proibição da prática religiosa, que foram proibidos durante muito tempo nos países que tiveram escravidão, né? Então são uma série de, né, de questões que envolvem. Bom, uma coisa que o Silvio de Almeida traz também que eu acho que é importante, que é raça é um conceito socialmente construído, ou seja, a partir de relações sociais. Ele é territorializado, ele tem território. Né? O que é ser negro no Brasil não é a mesma coisa do que ser negro nos Estados Unidos ou no Reino Unido. São experiências muito diferentes. Nos três existem pessoas apontadas como pessoas negras? Sim. Mas as experiências e que pessoas são apontadas é bem diferente. Ele é temporal, ou seja, ele tem um tempo e ele é relativo. Né? Ou seja, tem várias questões aí que a gente vai conversar que tem relação com isso. Gente, acho que a gente fica por aqui hoje, né? A gente falou bastante coisa. Eu sei que é um tema bastante carregado, com muitas questões e muitas coisas. Então eu prefiro dar uma paradinha, né? Dar uma respirada, e aí eu faço um outro vídeo até para vocês também poderem ter essa organização. Tem a parte 1 e a parte 2, beleza?